Bom, agora nós vamos começar a falar sobre, ainda de pilhas, sobre o cálculo da força eletromotriz e os potenciais de oxidação e redução. Bom, o que vem a ser isso? Vamos de início. Qualquer substância presente em uma pilha, por ela sofrer oxidação e redução, ela vai ter o chamado potencial de oxidação e redução, que é um valor numérico, ou seja, que vai ser medido em volts, tá certo? E existe uma tabela que enumera todos os possíveis potenciais de oxidação e redução para cada tipo de substância, de acordo com o processo que vai estar sofrendo. Porém, a gente não precisa gravar esses números, ou seja, as questões são obrigadas a dar os valores. Então, você não precisa se preocupar em gravar esses valores, tá certo? Então, o que a gente tem? Toda substância vai ter o seu potencial, seja de oxidação e redução. E o que a gente tem que entender? Se a gente tem um valor positivo para esse potencial, significa que ele tem facilidade no processo. Então, por exemplo, você tem um E0 aqui, por exemplo, que é mais 0,36 volts. Quando a gente não tem nada representado aqui, significa que é o eletrodo padrão de potencial de redução, tá certo? Se não tem nada escrito aqui embaixo, é porque é de redução. Geralmente, quando é de oxidação, vem escrito aqui embaixo, oxidação. Então, se eu digo que um potencial tem mais 0,36 volts nesse potencial de redução, significa que ele tem facilidade de redução, então ele vai ocorrer esse processo. Agora, se ele tem um potencial que é negativo, significa justamente o oposto, ou seja, vai ter dificuldade para realizar esse processo. Então, se ele tem um potencial de redução de menos 0,44, significa que dificilmente vai fazer redução essa tal substância, tá certo? Outra coisa importante que a gente tem que entender também é que sempre o potencial de redução vai ser o menos o potencial de oxidação. Então, por exemplo, você tem potencial de redução mais 0,36 e eu preciso do potencial de oxidação. Basta eu trocar o sinal. Se aqui é positivo, basta eu trocar para negativo, tá certo? E a mesma coisa o oposto. Se eu tenho de oxidação, basta eu trocar o sinal para poder achar o de redução, tá certo? E o valor continua o mesmo, em a mesma unidade. Bom, e agora sim, vamos calcular, ver como a gente calcula a nossa força eletromotriz, ou a variação do potencial de redução. Por quê? Sempre a gente vai ter o quê? Oxidação e redução. A gente vai ter o potencial desses dois processos, tá certo? Então, como é que a gente calcula a força eletromotriz do processo geral? A gente tem duas formas, basicamente, que eu acho as mais importantes. Que é o quê? A gente pode fazer somando o potencial de redução mais o potencial de oxidação, do processo de oxidação. E outra forma também que a gente pode escolher, por exemplo, se a gente tiver os dois potenciais de redução, o que a gente pode fazer? A gente pega o potencial de redução maior e subtrai do potencial de redução menor. Porque o ΔE não tem que ser sempre o valor positivo, porque é uma pilha. A pilha é uma reação espontânea, então o ΔE sempre vai ser positivo. Então a gente também pode fazer da segunda forma, ou seja, pegando potencial de redução maior e potencial de redução menor. Mas essa segunda forma só é válida se a gente estiver tratando do mesmo tipo de potencial, ou seja, se os dois potenciais forem de redução e se os dois potenciais forem de oxidação. Se os dois forem diferentes, então basta a gente somar esses valores. Então, por exemplo, eu tenho aqui o zinco 2+, e está ganhando elétrons, então é uma redução, se tornando zinco. Então, e o potencial de redução é menos 0,76. E eu tenho aqui o cobre, ou seja, que a gente tem o cobre 2+, 2 elétrons, gerando cobre sólido, tá certo? E esse potencial é de mais 0,34. A gente tem os valores idênticos. Então, qual é a forma que a gente pode usar para calcular a força eletromotriz desse sistema? Bom, vai ter que ser essa daqui, porque a gente está tratando do mesmo potencial. Os dois são de redução. Então, a gente vai pegar o maior menos o menor. Quem é o maior aqui? O maior sempre vai ser o valor positivo, tá certo? Que é o mais 0,34. Então, o ΔE, se a gente considerar o processo geral, vai ser o quê? O potencial maior menos o potencial menor. Então, isso vai ser mais 0,36 menos, qual é o valor do outro potencial de redução? Menos 0,76. Tá certo? Aqui, perdão, mais 0,34. Então, menos com menos vai dar mais. Então, a gente vai ter mais 0,34 mais 0,76. Então, o nosso potencial
a nossa força eletromotriz vai ser o quê? Somando isso daí, a gente vai ter mais 1,10 volts. Esse vai ser a nossa força eletromotriz presente nessa pilha. Outra forma que a gente pode calcular, se a gente fazendo da outra forma, da primeira, o que a gente tem? Se eu quero fazer dessa forma aqui, eu tenho que transformar 1 para potencial de oxidação. Então, para a gente não trabalhar com valor negativo, o que a gente faz? A gente transforma isso daqui, ó, para oxidação. Se eu for transformar esse potencial de redução para oxidação, basta fazer o quê? Basta eu trocar o valor, botar que está negativo, vou passar para positivo. Então, isso aqui vai ser mais 0,76 volts. Então, agora, se eu for calcular a força eletromotriz, o eletrodo de oxidação mais o eletrodo padrão de redução, o que eu tenho? A gente vai ter o quê? Oxidação mais 0,76 volts, mais potencial de redução 0,36 volts. Isso vai dar o mesmo valor, ou seja, 1,10 volts. Então a gente pode ver que a gente pode fazer das duas formas que a gente acha o mesmo valor no final, tá certo? Uma consideração importante é que, se você, ao calcular a força eletromotriz e essa força eletromotriz der negativa, ou seja, menor que zero, esse processo não será uma pilha, e sim uma eletrólise, tá certo? Que a gente vai começar a falar na próxima aula, que a eletrólise sim, que vai ter uma força eletromotriz negativa. Diante disso, a gente finaliza essa aula. Na próxima parte, nós começamos a falar sobre a eletrólise. Então, até lá.